Tiago 1,12. O pastor Tony está lá, ó, confia nele que vai dar certo. Já conseguiram achar? Vou esperar. Quem não achou ainda, veja aí. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Você sabe o tema do mês de fevereiro? Você sabe? Qual que é? Acendendo o fogo, né? Mês de fevereiro. Tema do mês. Já acharam Tiago, capítulo 1, versículo 12? Achou? Diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provados, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Terrível, né? Gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, da sua criação. Olha só que texto fantástico, né? Aqui nós podemos observar várias situações, aqui nós podemos puxar nossa mensagem para vários lados, mas hoje eu quero falar com vocês sobre algo que às vezes nos atrapalha de conseguir, nos atrapalha de vencer na vida, de conseguir vencer, de conseguir usufruir daquilo que Deus tem para nós, nos atrapalha bastante, que é o quê? O pecado, né? As concupiscências, às vezes, nossas vontades, nossos gostos, às vezes nos atrapalha de tal jeito que nós não conseguimos chegar à vitória. E quantos que querem vencer? Quer vencer? Quem levantou o braço não quer não? Eita, vou perguntar de novo, vai que pegou desprevenido, né? Quantos que querem vencer? Aí tem gente que até levantou as duas, né? Porque é dobro, quer em dobro, é coisa grande demais. Eu tenho certeza que você quer vencer. E eu quero que você vença, e Deus quer que você vença. Mas às vezes as nossas vontades estão levando nós por outro lado, e nós não estamos vendo para que lugar nós estamos indo. Você vê que ele fala aqui, ó, bem-aventurado o varão, no versículo 12, que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida pela qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você tem amado a Deus a esse ponto? Por quê? Quem ama, sofre junto, né? Quem ama, está ali independente da situação. Você está ali do lado da pessoa. E Deus está falando a mesma coisa aqui, ó. Porque aquele quando for provado e for tentado, esse receberá a coroa. Esse receberá o que foi prometido. Mas o prometido é o quê? Aos que o amam. Que mesmo sofrendo, mesmo passando por situações, continuam firmes no propósito de Deus. Continuam firmes na mensagem de Deus, na palavra de Deus. Aqueles que não desistem, mesmo quando tem um problema, uma situação, é esse aqui. É os que o amam. Você vê que ele fala, ó, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém é tenta. Mas cada um é tentado quando atraído. Esse é que é o perigo de hoje que nós vamos falar. Quando você é atraído, geralmente nós não somos atraídos por coisas boas, não é assim? Às vezes é cada coisa, cada cilada, né? Você fala que isso aqui é cilada do diabo, não é possível. Eu estou vivendo bem, coisas boas estão acontecendo na minha vida, coisas legais, mas olha só para onde que eu fui atraído, por essa situação, por essa coisa. Olha que ponto eu cheguei da minha vida, onde que eu estou aqui. Você é atraído para coisas erradas. Por quê?
A nossa carne, quando ela fala mais alto que nós, você vai ver que ela vai nos levando para um caminho que não é o caminho de Deus. Quantos aqui queriam estar dormindo agora, depois do almoço? Você almoçou? Almoçou, né? Quantos que não queriam estar dormindo agora, tirando aquele sono? Às vezes muitas pessoas queriam. Outras queriam, é igual aquele pastor Edilson. Você usar o senhor como exemplo, você está mais perto de mim. Apesar do que eu vou falar também favorecer mais o senhor, apesar que eu sei que o senhor não é chegado. Mas aquela pessoa, quando você acaba de almoçar, o que dá vontade às vezes? Comer um doce, né? É difícil, né, pastor? Um sorvete, um negócio assim. Mas se a pessoa está querendo emagrecer, igual eu, estou querendo, está na busca, a gente não desiste, né? A gente chega lá, um dia a gente chega lá. Não importa a ocasião, mas vai chegar, a gente vai vencer. Mas se você pensa assim, fala assim, nossa, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso comer esse doce, tomar esse sorvete, porque eu vou engordar, mas a vontade, às vezes, pastor Edilson do céu, é tremenda, né? A vontade, às vezes, de chegar e falar assim, nossa, e se passar de carro, então, tiver de carro, assim, vou passar ali na sorveteria, vou passar ali onde vende aquele bolo, né, aquele negócio, eu vou ir lá. Não, não vou não. Fica uma briga interna, né? Vou, não vou, vou, não vou. Aí você vai, você come. É mil maravilhas na hora. Depois fala assim, para que eu fui comer esse negócio, né? Não devia ter comido. Por quê? Ali você deixou a sua carne falar mais alto. E quando ela fala mais alto que você, às vezes ela vai te levar por caminhos que você não quer. Mas a sua carne está pedindo. A falta de açúcar no corpo está pedindo. Fala, eu quero açúcar, eu quero açúcar. Mas eu quero sorvete, eu quero é bolo. Ou então é um churrasco, né? Eu preciso de um churrasco, eu preciso de uma carne. Eu preciso de um salgadinho. O pastor disse, não gosta muito de doce. Então é um salgadinho, né? Uma coisa assim, uma fritura, um pastel. É assim que é a nossa vida. Por quê? Você viu o que ele fala aqui? Quando é traído e engordado pela sua própria concupiscência, não é uma coisa que você gosta? Com certeza, né? Porque você não vai ser atraído porque você não gosta. Quantos aqui gostam de jiló? Você gosta de jiló? Tem muita gente que não gosta. Mas se eu colocar um prato de jiló aqui para a pessoa que não gosta, ela vai comer? Nem chegar perto, né? Até o cheiro distancia ela. Eu falo sempre que... Quem gosta de piqui? Você gosta de piqui? Eu não gosto nem do cheiro, irmão. Infelizmente, eu não gosto nem do cheiro. Quando a minha mãe fazia lá em casa, eu saía até de casa. Eu falava, não, vou dar uma volta. Eu não gosto nem do cheiro. E olha que lá de Minas ainda, né? Um mineiro meio, às vezes, estranho, mas eu não gostava não. Nunca gostei. Mas por quê? Então que dali fazia me afastar de casa, porque eu não queria nem ficar lá para não sentir o cheiro. É assim que nós temos que ser com o pecado. Você não tem que gostar nem do cheiro, nem estar perto, você tem que sair fora logo. Quando você começar a ver que a situação vai por um caminho errado, vai por uma situação errada, pula fora o mais rápido possível. Fala assim, nem quero ficar aqui não, eu quero me distanciar disso. Mas às vezes, como eu falei, é a nossa concupiscência, o que mais nós gostamos. E isso é para onde o diabo acaba nos atraindo. Ele vai nos atraindo, como você já vê, muitas pessoas faziam antigamente, hoje em dia é proibido no Brasil, mas tinha aquele negócio de passarinho, né? Colocar o passarinho na gaiola. Como é que você atrai o passarinho? Você coloca ali o que ele gosta, né? Para você atrair qualquer pessoa, qualquer animal. Você quer atrair ele, você coloca o que ele gosta para comer. Ele vai ser atraído. E a maioria vezes nós estamos assim. Nós estamos sendo atraídos pelo pecado. Nós estamos indo, estamos indo, estamos indo. E você viu o que ele fala aqui? Depois de haver a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Nós vamos andando por um caminho errado. Nós estamos andando, continuamos indo por um caminho que nós não devemos. Quando você olha para trás, já foi aquele tanto, já não tem mais para onde ir. O seu caminho está fechado para frente. Você não vai mais nem para um lado e nem para o outro. Você cometeu aquele pecado que gerou a morte. Gerou o quê? Mas você fala assim, é só a minha morte carnal? Não, é só morte espiritual. Quantas vezes nós vemos pessoas que tá indo, vêm na igreja, mas começam a ficar chateado com o pastor. Mas eu não gosto do pastor Carlos, não. Ele prega, como ele disse aqui ontem, é muito dura a pregação dele, é muita coisa, é muito, não, eu estou chateado com ele.
O próprio diabo coloca isso às vezes na sua mente. Ficar chateado. Você começa o quê? Se esfriar. Você vai se esfriando. Não vou na igreja hoje não, porque o pastor semana passada, olha, ele pregou uma mensagem lá que eu fiquei chateado. Ó, aquilo ali não é de Deus não. Aí você para de vir na igreja. Você parou uma semana, você parou 2, você começa a se esfriar. Nada é por acaso, vai indo pouquinho a pouquinho, nada é de uma vez. Às vezes as coisas vão acontecendo, não é tipo assim, um passo de mágica não. São coisas que o diabo vai alimentando na sua mente, vai alimentando, até que seja gerado a morte, até que seja consumado. Você se esfrie na fé, se esfrie no Espírito Santo, você vai se esfriando em tudo. Você vai deixando a sua vida com Deus de lado para viver a sua vida que você quer. E como eu falei, as nossas concupiscências às vezes nos levam para lugares que nós não devemos ir. Você não deve ir, mas você vai, porque aquilo dali vai te levando, aquilo dali vai te colocando naquela posição, naquela situação que você fala assim, meu Deus, para onde eu estou indo? Quando eu estava na igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja que eu ajudava lá a pastorear também, ela ficava de frente para a favela. Acho que eu já contei aqui para vocês. Era de frente com a favela. Era quase na entrada da boca de droga lá da favela, de Bangu ainda. Só para vocês terem ideia. Então não era nada fácil às vezes lá. E eu ficava muito tempo na porta da igreja, evangelizando. E como eu falei, na rua de trás tinha um lugar que vendia drogas. E a gente sabia, lá no Rio é mais normal do que vocês pensam isso. Não é escondido, mas todo mundo sabe onde que é, como é que fica. É uma coisa que lá no Rio, às vezes, para as pessoas é mais comum. Aqui você fala isso, as pessoas ficam meio que, nossa. Mas lá era meio comum ver esse tipo de coisa. E eu cansei de ver pessoas que iam até a gente lá, que até, praticamente mim também, tinha um tal do Rogério lá, que toda vez ele passava lá. Ele falava, olha, eu não quero estar aqui, eu não posso estar aqui, mas eu vou ali e já volto. Eu falo, não vai, vem cá. Não, eu vou ali, eu tenho que ir lá. Ele ia, às vezes voltava cheio de pau branco, era terrível. E ele chegava e falava assim, mas eu preciso sair disso, eu quero sair disso. Como é que eu faço? Eu falei, você tem que vir para Jesus. Mas eu não consigo. Por quê? O que deixou ele dominar ele? As concupiscências dele, a vontade dele era maior. Enquanto ele não tirava aquela vontade dele, colocava a vontade de vencer na vida, a vontade de sair daquela situação, não poderia mudar. Às vezes você era do mesmo jeito, mas com a situação era uma situação diferente. Às vezes você era viciado em outra coisa. Você teve que escolher vencer aquilo. E mesmo do mesmo jeito, é o pecado. E a nossa vida, nossas vontades, nossas escolhas. Nós temos que escolher vencer para podermos viver a vida que Deus quer. A vida que Deus tem planejado para mim e para você é uma vida de bênção. É uma vida de transformação. É uma vida de vitória, não é uma vida de fracasso. Deus quer que você vença, como eu falei no início. Se você quer vencer, Deus quer ainda mais que você vença. Deus quer muito que você vença. Deus quer te abençoar. Só que nós temos que andar pelo caminho dele. Você vê que, como ele fala aqui no versículo 12, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É aquele que ama a Deus. Aquele que ama Jesus, que segue seus ensinamentos, que segue a sua palavra. Esse vai ser honrado. Não adianta você pensar assim, nossa, eu estou sofrendo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sofrendo. Não está não. Que Deus às vezes está te livrando de coisas muito piores que você nem sabe. Mas Deus está ali com você, te ajudando, te fortalecendo. Então vença as suas vontades, aquilo que tem te atrapalhado. Aquilo que tem feito você às vezes desanimar. Porque às vezes você vem aqui no domingo, mas durante a semana você não vem, você fica em casa, no trabalho, você tem suas ocupações. Às vezes o desânimo bate em você. Às vezes a tristeza, o abatimento bate, e você fica naquela situação terrível, triste, abatido, sofrendo às vezes sozinho. A situação. Mas se você escolhe ficar nessa situação, você não jamais vai levantar. Você jamais vai poder fazer na sua vida uma vida de vitória, uma vida de bênção. Porque você está escolhendo viver esse caminho. Se você escolher viver o caminho de Deus, você vê que ele fala aqui, no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai do quê? Das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de
Variação, Ele não muda, Ele é o mesmo. Você vê que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. É o mesmo Deus que gerou Adão e Eva. É o mesmo. É o mesmo Deus que com a palavra gerou o mundo. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus que haja firmamento. E foi tudo criado por esse Deus. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Se Ele criou isso tudo e você crê nisso tudo, por que será que Ele não pode fazer muita coisa na sua vida? Por que será que Ele não faz uma mudança na sua vida? Uma transformação? Por que será que Ele não prospera você? Não coloca você em outros caminhos melhores? Porque sua vida às vezes está sempre na mesma rotina de sempre. Nada muda. Deus quer fazer você ser abençoado. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar paz na sua vida. Deus quer fazer a sua família uma família abençoada. Quantos que quer que sua família venha na igreja junto com você? Você tem lutado por isso? Tem? Tem que lutar. E Deus quer que sua família toda aqui também junto com você. Mas você tem que lutar por isso. Estar mais perto de Jesus. Não deixar que os caminhos tortuosos te levem por um caminho errado. Porque, como eu sempre falo aqui, vocês que me acompanham sempre, a maioria que está sempre aqui no curso de 15 horas, eu sempre falo, você é o exemplo na sua casa. Você tem que ser o quê? A luz de Deus na sua casa. Você vê que ele fala aqui, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do quê? Do Pai das luzes, aquele que traz o quê? Traz luz. Você tem que ser luz na sua casa. Você tem que trazer Jesus para dentro da sua casa. Não é só vir no culto, é deixar Jesus entrar na sua casa. Quando você deixar Jesus entrar na sua casa, eles vão poder ver a diferença de uma pessoa que serve a Deus e uma pessoa que não serve. Porque às vezes nós estamos servindo a Deus, achando que estamos servindo e andando por caminhos da carne, nossos próprios caminhos, nossas próprias vontades, levando para as concupiscências, vivendo aquela vida errada, mas vindo na igreja. Mas Deus está chamando a gente para o quê? Para algo novo, algo diferente. Como eu falei para vocês, Ele quer te abençoar. Ele quer te dar algo novo. Ele quer fazer você vitorioso, você vitoriosa. Você nasceu para vencer, não para andar derrotado. Não se acostume com as coisas que está vivendo, queira sempre mais de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de mais, eu quero mais. Eu estava até vendo hoje um pastor, que ele falava o seguinte, olha, não fique acomodado com a sua situação financeira, não. Queira mais, busque por mais, por quê? Talvez você fale assim, não, mas para mim está bom, mas você está conseguindo ajudar outras pessoas que você está ganhando? Você está conseguindo dar uma cesta básica para aquela outra pessoa, seu vizinho? Fala assim, eu posso ajudar, eu vou ajudar ele esse mês. Alguém te pediu, você tem condição de dar? Não, não tem, mas eu estou bem. Mas Deus quer te abençoar mais para você poder ajudar outras pessoas. Deus quer fazer de você um escolhido dele. Mas Ele quer te abençoar, mas você tem que andar por os caminhos de Deus. Quando você começa a andar nos caminhos de Deus, Deus começa a te mostrar que é uma mudança, que é uma diferença entre aquele que serve e o que não serve. Aquele que tem a bênção de Deus nas mãos, aquele que ora, aquele que suporta todas as situações por amor ao Senhor. Isso é que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer vitorioso. Você vê que ele fala aqui, ó, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos, como o quê? Primícias das suas criaturas. Primícias é o quê? Deus quer e Deus fez você para ser o melhor. Você é o melhor de Deus. Tem até o livro do Kenneth Hagin, né? Vocês já leram? Se não lê, pode procurar ler, um livro muito bom. Li há muitos anos atrás. Você é o melhor de Deus. É você mesmo, você é o melhor de Deus. Deus te fez para você ser o melhor. Deus quer que você seja o melhor. E Ele quer trazer as bênçãos dEle para a sua vida. Queira buscar mais a Deus, sem aliar no caminho de Deus. Deus vai te fazer vencer as situações, os caminhos, mas você tem que estar ligado nos caminhos
de Deus. Lembra o que diz Romanos 6, 23? Você lembra? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, vai ser a morte. As suas vontades, nossas vontades, se nós somos ser guiados por ela, vai nos levar para um lugar ruim. Mas quando nós estamos ligados com Jesus, ligados com o Senhor, é só coisa boa. É só para você vencer, para você conquistar. Mas você tem que estar ligado no Senhor. Tem muitas igrejas hoje em dia que falam, infelizmente, muitas pessoas na internet que dizem, não, você não precisa fazer nada não. É só acreditar que está bom, né? Você tem que ver uma vida com Jesus. O que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se o caminho é Jesus, nós temos que andar com quem? Com Jesus. Fazendo o que Ele ordenou, fazendo o que Ele mandou. Porque aí nós teremos uma vida com Jesus, uma vida eterna com Deus. Uma vida de bênção. Quantos aqui quer de novo? Quer vencer na vida? Você quer vencer na vida? Continua querendo? Então você sabe o que fazer. Você sabe como agir. Se você quer vencer na vida, quer uma transformação, você sabe como fazer. As Escrituras Sagradas estão aqui para isso, para nos mostrar, para nos ensinar o que nós devemos fazer. Deus quer fazer que você seja abençoado, mas queira também as bênçãos de Deus. Queira buscar mais a Deus. Ali em 1 Coríntios 10, abra aí na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Abra aí, você que trouxe Bíblia. Você que está esperando na tela, pode esperar que o pastor Antônio vai colocar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Já acharam? Todos acharam? Vamos ler. Versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra do quê? Cristo. Aí vem um mas, porém, entretanto, todavia, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. Olha que coisa terrível. Então aqui ele está contando de uma história que todo mundo sabe, de Moisés, tirou o povo do Egito, a mando de Deus, levou o povo para o deserto em busca de uma terra que manava leite e mel. Deus queria o quê? Abençoar o povo dele, né? Ficaram tantos anos presos, escravos, mais de 400 anos. Então chegou a hora de levar para eles para uma terra que manava leite e mel. Então nosso Deus é um Deus bom, não é? Se Ele quer tirar o povo da ruína que se colocaram e levar ele para uma terra que manda leite e mel, é uma coisa boa. Deus quis abençoar eles. Do mesmo jeito que eu falei, Deus quer te abençoar. Mas você vê que ele fala o quê? Olha, todos estiveram debaixo da mesma nuvem. Então todos estiveram ali debaixo da mesma situação. Todos passando o mesmo problema. As mesmas dificuldades que uns passaram no deserto, os outros também passaram. Estava todo mundo ali junto, unido. Estava todo mundo na mesma situação, no mesmo barco, né? Vamos dizer assim. Vai ficar mais fácil de exemplar. Estavam todos ali no mesmo barco, passando aquela situação que não era fácil, querendo ou não, nós estamos falando de um deserto, né? Não é uma situação fácil, eles estavam passando. Mas estava com quem? Com Deus, né? Com Deus você não passa o deserto? Com Deus você passa qualquer lugar. Deus está ao seu lado, você enfrenta qualquer situação, você parte para cima e avança e vence.
É isso que você faz quando você está com Deus. Mas você vê que ele fala aqui, ó. Beberam todos a mesma bebida no manjar espiritual que estava falando da pedra, porque sabiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então todos ali estavam no mesmo barco, na mesma situação. Mas todavia, Deus não se agradou da maior parte. Aí nós temos a história, que a maioria deles ficou prostrado no deserto. O povo de Israel saiu para quê? Do Egito para ser abençoado, para ter uma terra que mandava leite e mel. Mas as decisões deles os levaram para onde? A morrer no deserto. As vontades deles, tinham vontade de comer carne, o maná não era o suficiente que Deus dava. Tinham outras vontades. Começaram a fazer as coisas do próprio jeito deles, criaram o bezerro de ouro. Começaram a fazer o quê? As próprias vontades deles, as próprias concupiscências. E eles foram indo, mas nós vimos que o salário do pecado é o quê? A morte. E somente Josué e Caleb, daquela geração toda, acima de 20 anos, foram os que chegaram à terra que manava leite e mel. Porque Josué e Caleb decidiram, quando muitos estavam ali naquela situação, vivendo daquele jeito, querendo fazer as coisas da maneira deles, eles decidiram fazer a vontade conforme Deus queria. Então eles puderam experimentar o que era aquela terra que mandava leite e mel. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar uma terra que manda leite e mel. Mas às vezes vai ter que passar por situações de recuar, de não querer, de deixar de lado, como eu falei. Se você sentir o cheiro do pecado, você sai fora. Que aí Deus vai estar andando no caminho de Deus. E aí você vai ser abençoado. Aí Deus vai te dar uma terra que manda leite e mel. Aí você vai estar mostrando que você ama a Deus de verdade. Que você suporta as coisas por Deus, pela vontade dEle. Aí você vai viver uma vida esplêndida com Deus. Você vê, ele fala aqui, ó. Muitos ficaram prostrados no deserto, muitos ficaram caídos. Muitos morreram lá. Não experimentaram aquela que Deus queria tanto mostrar para eles, não tiveram. Foram largados, deixados lá, morreram lá. Só viram a terra alguns, mas não conquistaram. Mas Deus quer fazer você conquistar. Não importa a sua idade, o seu tamanho, eu sou pequeno, eu sou grande. Davi era o menor de sua casa, chegou a ser rei de Israel. E para muitos, o melhor rei que teve, desde aquela época. Não teve outro igual Davi. Era o menor de sua casa. Era o filho jogado ali. Muitos até dizem que Davi era um filho bastardo porque ele era ruivo. Não é uma comprovação, mas muitos teólogos dizem isso, que Davi era um filho bastardo, de mãe diferente. Porque Davi era julgado ali naquela situação, que naquela época quem cuidava de ovelhas, negócio afastado dos irmãos, geralmente era o filho que era bastardo. Então tem essa teoria que não é certa, que não posso confirmar, mas muitos falam isso. Que era papel de servo, não é papel de filho. O filho ficava dentro da casa com os pais. Então Davi, o menor daquela situação, chegou ao ponto de ser rei em Israel. O rei segundo o coração de Deus. Mas ele era só um menino. Mas era um menino que andava nos caminhos de Deus. E quando decidiu andar pelas suas próprias vontades, o que aconteceu com Davi? Enfrentou problemas, não foi? Perdeu o reino, o filho dele assumiu, rebelou contra ele. Foi só problema na casa de Davi. Por quê? Ele deixou de seguir a vontade de Deus e deu vontade à sua carne. Quando nós estamos da vontade de Deus, nós conquistamos, nós vencemos. Mas nós damos lugar para o diabo agir, para nossas vontades agir, o pecado entra, e quando ele é gerado e consumado, ele gera morte. E vai nos gerar a morte espiritual, vai nos gerar a nossa morte financeira, vai gerar vários tipos de morte que nós temos na nossa vida. Nossa família pode totalmente nos abandonar, porque nós geramos a morte dentro da nossa casa. Mas Deus quer te fazer vencer, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te levantar, Deus quer te fazer como fez Davi, de uma simples pessoa, um simples menino no campo, fez rei em Israel. Isso que Deus quer fazer por você. Deus está sempre do seu lado. E você vê que ele era a pedra do quê? Era Cristo. Deus jamais abandonou o seu povo. Você vê que mesmo ele fazendo aquela tanta situação,
Ele até falou com Moisés: Moisés, você vai aí que eu vou mandar os meus anjos aí, eu não vou mais não. Moisés reclama lá com Deus, fala: não, se o senhor não for, nem desço daqui. O que aconteceu? Deus continuou, falou: tá bom, Moisés, então vamos. Deus jamais abandona o seu povo. Mesmo que o povo fazendo todas aquelas maldades, Deus jamais abandona. Deus jamais te abandona. Mas você tem que andar pelos caminhos de Deus. Porque pode ser que você vai se afastando de Deus, se afastando, e falando assim: cadê o fulano? Não está mais aqui perto de mim? Mas você está se afastando. Você quer vencer, mas quer vencer sozinho, pela força do seu braço. Mas nós temos um Deus que guerreia nossas guerras. Um Deus que faz você se levantar em meio à situação, meio ao caos. Você tem um Deus forte, um Deus poderoso. Um Deus que está com você em meio a situações. E ali em João, para a gente encerrar, João 16, abre aí na sua Bíblia. João capítulo 16. Nós já vamos encerrar já. João 16. Pegue aí na sua Bíblia, você trouxe Bíblia. João 16, versículo 7. Vê que eu falei que Deus quer fazer você o quê? Um vencedor, não é isso? Deus quer que você vença, que você prospere, que você esteja sempre animado, que ele fala aqui no versículo 7, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então quem vem sobre você quando você está desanimado, triste, quando você está pensando em sair, o que Deus deixou para você? Um consolador, né? O Espírito Santo de Deus está com você. Para quando você começar a querer, se tem alguns que falam até titubear, né? Isso, balançar, começar a falar assim: não, eu não sei se eu vou. É igual o pastor diz quando pega o carro, não sei se vai para a sorveteria, se vai para a academia. Fica naquela situação, né, pastor? A gente passou por isso semana passada, ele foi comigo na academia. Quase eu parei para comer um lanche, antes de ir para pré-treino, né? Mas você o quê? Você coloca isso na sua cabeça e fala assim: eu tenho um consolador. O Espírito Santo está aqui comigo. Então, se o Espírito Santo está aqui comigo, eu vou fazer o quê? Eu vou falar com ele, né? Eu vou pedir a ele. Eu vou orar a ele. Porque quando a ideia errada vier na sua mente, aquela situação vier, você vai falar assim: não, a minha carne está batendo forte, eu preciso e eu quero. Você vai assim, lembra assim sempre: o Consolador está comigo, o Espírito Santo está comigo. Ele me dá força. Eu não quero mais passar por isso, porque o pecado gera o quê? A morte. Mas eu tenho um Consolador, o Espírito Santo de Deus está comigo. O Espírito Santo vai te dar força para você enfrentar essa situação. O Espírito Santo de Deus te dá força para enfrentar qualquer situação que você está enfrentando. Qualquer uma delas. Não importa se é grande ou pequena, o Consolador está com você. Você tem que buscar a Ele. Jesus morreu por nós, não morreu? E hoje nós vamos até participar da ceia. Você pegou a ceia? Pegou lá na porta? Você vai participar hoje. Ele morreu e nos deixou o Espírito Santo de Deus. E Ele está com você. Você vai dizer: mas eu não tenho Espírito Santo ainda. Eu não falo em línguas. Língua é um dom de Deus que o Espírito Santo dá. Mas o Espírito Santo, você buscar Ele, mesmo sem falar línguas, Ele está aí com você e te ajuda. Do mesmo jeito. Isso é o Espírito Santo de Deus. Tem que buscar a Deus. Buscar o Espírito Santo, que Ele está aí com você. Pedir a Ele: Senhor, venha me encher. Eu quero mais do Senhor. Porque quanto mais você tem de Deus, menos espaço vai ter do diabo, não é isso? Porque você concorda comigo? É um ou outro, não concorda? Você concorda? É Deus ou o diabo. Não tem o meio termo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Então nós escolhemos quem? Deus, né? Você escolhe Deus, você escolhe coisa boa.
Porque é o bem contra o mal. Você tem que escolher o bem para viver bem também. Então você vai falar assim: Senhor, eu quero mais. Porque quanto mais você tem de Deus, mais as coisas ruins vão se afastando de você. Mais você vai ter força para enfrentar a situação. Mais você vai ter vontade de ter as coisas de Deus e não as suas próprias vontades. Quando você vencer, você fala assim: eu quero e eu preciso, e é disso que eu mais quero na minha vida. Aí sua vida será totalmente diferente. Você vai ver que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Coisas que você jamais imaginou, Deus vai fazer. Porque Ele honra aqueles que, mesmo sofrendo situações, continuam firmes, confiando nele. Ele honra. Nosso Deus é um Deus que honra as pessoas. Tanto se você fizer o bem, mas se você fizer o mal também, vai ter a consequência. A nossa vida, eu como falei, quem trouxe a Bíblia aí? Trouxe a Bíblia? Ela é um manual para você. Ela é um manual para você vencer. Mas ela também te mostra, se você não fizer, você também será vencido. Você também vai dar lugar para o diabo te vencer. Você vai dar lugar para o diabo fazer coisas na sua vida que você não quer. Mas se você andar nos caminhos de Deus, não tem como dar errado. Não tem como. É como a matemática. 2 mais 2, 4, não é isso? Eu saí da escola faz tempo, mas também 2 mais 2 é 4, né? É 4 ou não é? 4, né? Então, mesma coisa é Deus na sua vida. Se você seguir os caminhos dele, ele vai te abençoar. Se você seguir os caminhos do Senhor, você vai ter paz na sua vida. É simples assim. A Bíblia Sagrada é simples. Nosso Deus é um Deus de fácil entendimento. É nós, às vezes, que nós complicamos as situações. Nós começamos a viver coisas que nós não deveríamos, achando que aquilo dali é o certo. Mas se você quer saber o que é certo, sempre leia as Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que estar sempre na sua vida. Quando você tiver mais de Deus, você tem menos do diabo. Menos vontade você vai ter de fazer aquelas coisas que não deveria. Vai ter menos vontade ainda. Você não vai viver aquela vida. Você vai fazer igual eu, quando tem o cheiro do piqui, né? Sai até de casa, sai correndo. Não quero. Não quero nem sentir o cheiro disso. Vou sair fora, vou sair correndo. É assim que você tem que fazer. Sai correndo. Eu não quero viver assim. Chama o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem na minha vida. Eu tenho um Senhor aqui agora. Me dê força. Eu quero ter essa força do Senhor. Ele está sempre à nossa disposição. E Jesus deixou Ele para todo mundo. Basta você querer ir falar com Ele. Fala, Espírito Santo, vem na minha vida. Chacoalha ela, eu quero uma mudança. Eu quero ter uma transformação na minha vida. Eu quero viver algo novo, algo diferente. Eu lembro até hoje do Rogério lá no Rio. O Rogério, ele não quis, ele sempre tinha aquela vontade. Mas a vontade dele, carnal, era maior do que a vontade dele, racional. Ele sabia que ele tinha um caminho melhor, que Deus tinha coisas boas para ele, mas ele sempre escolhia as vontades da carne dele. Era como um povo no deserto. Escolheu, viveram a vida do jeito que eles queriam, começaram a falar mal de Deus, começaram a fazer bezerro de ouro. Escolheu. A escolha está sempre aí para mim e para você. Você que escolhe. Sou eu que escolho a vida que eu quero levar. Se eu escolho andar nos caminhos de Deus ou andar nos caminhos errados. A escolha é sua. Mas saiba que Deus quer sempre te abençoar. Ele quer sempre dar algo novo para você. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Esse é o nosso Deus. É um Deus que abençoa, é um Deus que cuida, é um Deus que guarda. E ainda deixou um Consolador aqui para nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus poderoso. É um Deus grandioso. Eu quero ter certeza que você entendeu essa palavra de hoje, que você está vivendo por caminhos errados, escolha ver o caminho de Deus. Peça para Deus entrar na sua vida. Peça para Ele, Senhor, me abençoa. Eu até vinha na igreja, mas eu não entendia que o Senhor pode me abençoar. Pede para Ele te abençoar hoje. Pede te dar algo novo hoje, talvez algo que você não consegue sair disso. Já tentou várias vezes sair dessa situação. Talvez você seja frequente na igreja, você está aqui sempre, você sempre ajuda, você está sempre aqui, sempre nos cultos. Mas tem uma situação que você não vence. Você tem o Espírito Santo de Deus hoje para te dar força para vencer. Peça para Ele hoje. Clame por Ele hoje. Busque por Ele hoje. Talvez você fale assim, mas isso aqui é a única coisa que me falta.
Então peça para Deus hoje. Peça ao Espírito Santo de Deus fazer uma pessoa vitoriosa hoje. Você vai vencer hoje. Você não nasceu para dar errado. Você nasceu uma pessoa vitoriosa. Você, como a gente viu nas Escrituras, você é uma primícia de Deus. Você é a primícia das criaturas que Deus fez. Deus escolheu você para vencer, não para te deixar largado no mundo, não fazer você um pobre pecador, algo assim. Não, Deus fez você para vencer. Vencer situações, vencer desafios e vencer aquilo que tanto te impede de conquistar. Deus te fez para vencer. E você vai vencer hoje, amém?